Muitas vezes os nossos corações ficam ansiosos, nós abençoamos as crianças, oramos por esse tempo tão importante que é as eleições, mas eu te peço, Senhor, fala conosco pela palavra, ensina-nos a tua vontade, ministra a tua palavra no nosso coração hoje. Nós queremos sair daqui alimentados, queremos sair daqui nutridos pelo Evangelho. Senhor, não permita com que saiamos daqui da maneira como chegamos, que sejamos fortalecidos no Senhor, no nome de Jesus, amém. Erga sua mão direita para o céu, diga assim: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Diga, é isso que a palavra diz, é isso que eu creio, em o nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer amém aqui? Irmãos, eu iria pregar hoje uma palavra que eu estava chamando de como ouvir a voz de Deus, mas o Espírito Santo me falou para mudar. O Espírito Santo disse para mim que eu não deveria pregar isso, e que eu tinha que falar sobre um outro assunto que muitas vezes nós acabamos deixando de forma secundária o nosso tempo, que é a ceia do Senhor. Eu não sei quando que você ouviu uma pregação sobre a ceia. Eu confesso para você que faz mais de um ano que eu não prego uma palavra sobre a ceia de Jesus. Mas hoje eu gostaria de falar sobre isso, porque existe um poder extraordinário no corpo e no sangue do Senhor. Existe um poder espiritual disponível a mim e a você. E quando nós não entendemos o poder do sacrifício de Jesus, nós deixamos de desfrutar de todos os benefícios que a cruz nos oferece. Imagine se Deus te desse um remédio que tem poder para curar de uma vez só e de uma única dose todos os problemas da sua vida. Você tomaria esse remédio ou não? Sim ou não? Sim. E a Bíblia, ela diz que a ceia do Senhor é esse remédio espiritual. A Bíblia diz que no corpo e no sangue de Jesus está tudo que nós precisamos, mas muitas das vezes nós não valorizamos isso. Muitas das vezes nós tratamos o momento da ceia como um momento do final do culto. Então nós cantamos, nós adoramos, nós ofertamos, ouvimos a palavra no final do culto para encerrar. Cada um pega o pão, o cálice, faz uma oração, come o pão, bebe do cálice e vai embora. Mas não é isso. O Espírito Santo tem me mexido no meu coração essa semana. Douglas, você precisa valorizar a ceia. Porque o apóstolo Paulo fala algo muito sério lá em 1 Coríntios 11, 28. Coloca lá, por favor. 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Preste atenção aqui. Preste atenção. O verso 28, o apóstolo Paulo diz assim: examine-se o homem e então coma do pão e beba do cálice. Isso é um imperativo. Fala assim: Paulo ordena a todos os cristãos. Quem é o cristão? É aquele que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e passou pelas águas do batismo. Você é crente, sim ou não? Você crê no sacrifício da cruz, sim ou não? Se você crê no sacrifício da cruz, o apóstolo Paulo diz: examine-se a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Tem que olhar para você mesmo, sim ou não? Sim ou não? Sim, tem que olhar para você mesmo. A questão é, tem gente que fala assim, ó: pastor, porque a Bíblia fala, examine-se para ver se você é digno ou não.
E está cheio de crente, irmãos, que não participa da ceia. Tem igrejas que no culto de ceia as pessoas não vão no culto. Imagine comigo, o remédio mais poderoso que existe vai ser dado em um domingo do mês, e por esse motivo, esse é o domingo mais importante do mês, você não vem. Fala para quem está do seu lado, hoje é o culto mais importante do mês. Porque hoje é dia de tomar o maior de todos os remédios. Fala para ele aí. Fala assim, você vai provar de um remédio poderoso. Eu não consigo entender. Tem cristãos que não entendem isso. Tem um culto, irmão, faltam os 3 cultos do mês, mas não falta o culto da ceia. Não falta também não os outros 3, eu te peço. Vem todos, em nome, por favor, não deixe o pastor sozinho. Mas assim, no dia da ceia, se estiver morrendo, vem morrendo. Vem. Se estiver passando mal, vem passando mal. Se estiver brigado lá na tua casa, vem tretado, não tem problema, mas vem. Porque a ceia é um remédio poderoso. Só que a Bíblia diz assim, ó, o versículo 29, aquele que come e bebe sem discernir. O que é discernir? Entender. Fala assim, discernir é entender. Paulo está dizendo, aquele que come o pão e bebe o cálice sem entender, ele come e bebe para juízo. E por isso, passa o texto, verso 30, tem gente fraca, doente e gente que está dormindo no meio de vocês. Acorda quem está dormindo aí do seu lado, cutuca ele, fala, acorda aí, irmão. Mas você sabe que Paulo não está falando de dormir no fato, na questão do descansar. Esse dormir aqui é morrer. Mas sabe o que é maravilhoso? Quem tem Jesus não morre, irmãos. A gente precisa mudar a nossa mentalidade sobre a morte. Você não vai ver no Novo Testamento, irmão Laerte, não tem no Novo Testamento ninguém que morreu. Não tem, não morre. Se está com Jesus não morre, está dormindo, diz a palavra. Se está com Jesus não está morto, está dormindo. Você não vai ver no Novo Testamento, não vai ver a Bíblia dizendo que cria em Jesus e morreu, não tem. A Bíblia fala de forma muito clara, dormiu. Em outros momentos a Bíblia diz descansou. Chegou o fim da jornada, descansou. Completou a carreira, a Bíblia fala às vezes. Morrer não. Fala para quem está do seu lado, se você tem Jesus, você tem a vida. Ele é a vida. Mas é interessante aqui, olha para cá por favor, olha para cá. Paulo está dizendo no versículo 30, 3 coisas aqui. Tem muita gente na igreja fraca, tem muita gente na igreja doente, e tem gente na igreja que está até morta. Por quê? Por que tem gente fraca? Por que tem gente doente? Por que tem gente morrendo na igreja? Vamos pensar em alguns motivos aqui. Primeiro, vou falar. Por que talvez tem gente fraca na igreja? Justiça própria, esse é um motivo, sim ou não? A justiça própria deixa a gente fraca, sim ou não? Deixa as pessoas doentes, sim ou não? Faz as pessoas morrerem na fé, sim ou não? É isso que Paulo está dizendo aqui? Não é, errou, não é. Outro motivo que deixa as pessoas fracas, doentes, e que às vezes mata. Não se alimentar direito, você fala da palavra, pode ser também, mas é isso que Paulo está dizendo? Não. Outro motivo que deixa as pessoas fracas, doentes, e às vezes as pessoas morrem. Ansiedade é uma coisa que às vezes pode deixar a pessoa fraca, doente na fé, e pode matar a fé de uma pessoa. O que mais?
O pecado, oh, isso aí é forte. O pecado deixa as pessoas fracas, sim ou não? Ah, irmão, se tem algo que enfraquece você é o pecado. O pecado rouba, ele suga a tua energia espiritual. Ele te deixa doente e às vezes te mata. Sim, o pecado faz isso. O pecado faz isso. O que mais? A iniquidade é verdade. O que é iniquidade? É você saber que é pecado e mesmo assim continuar praticando. Tem várias coisas, é verdade ou não? Que enfraquecem, que trazem doença e que matam espiritualmente. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas alguma dessas que a gente disse, Paulo usou aqui como exemplo, sim ou não? Não. Qual foi o motivo que Paulo disse que tem muita gente fraco, doente e que às vezes morre espiritualmente? Versículo 29. Come o pão, bebe o cálice sem discernir. Não entende o que é o pão e não entende o que é o sangue de Jesus. E porque não entende o pão, não entende o sangue, não entende o corpo e a aliança que foi feita através do sangue de Jesus, por isso tem gente doente. Veja como esse é um assunto sério. Já parou para pensar que talvez a fraqueza da igreja não está relacionada com o pecado, e sim com a tua falta de revelação sobre o poder da ceia? A gente vive num tempo onde as pessoas acreditam em tudo. Vivemos um tempo de evangelho místico. As pessoas acreditam na rosa ungida. As pessoas acreditam na oração do profeta. As pessoas acreditam no sal grosso. Elas compram o saquinho de sal grosso e temperam a comida com sal grosso. Aquele sal ungido. Na época do Covid, eu lembro que tinha gente vendendo feijão que curava o coronavírus. Você já viu esse trem aí? A gente vive num tempo onde os crentes ainda estão naquela de acreditar no horóscopo. Qual que é teu signo? Qual que é teu signo? Estou perguntando qual que é teu signo. Áries, Áries. Sorte no amor, azar no jogo. A gente vive nesse tempo. As pessoas colocam a ferradura lá na porta. Usa o pé de coelho. Irmão, se pé de coelho desse sorte, o coelho não perdia o pé. Amarra a fita vermelha lá no carro. A gente vive nesse tempo. Se vai ter o pregador que ora e cura os enfermos, o povo vem. Por quê? Porque quer receber a oração daquele pregador. Porque quer receber aquela unção. A gente vive num tempo onde as pessoas creem de forma mística em muitas coisas. Eu vou te falar, irmão, acredita no que você quiser. Quem pode dizer amém aqui? Tá tudo certo. Acredita no que você quiser. Mas deixa eu te fazer um pedido, pelo amor de Deus. Acredite na Bíblia. A Bíblia não fala da rosa ungida. A Bíblia não fala que se você colocar uma garrafinha de água na frente da televisão para o pastor orar e ungir, aquela água vai virar uma água benta. Não vai. Não vai. Vai continuar sendo água. Mas tem uma coisa que Jesus disse que tem poder. É a ceia. Tem uma coisa que Jesus disse: faça isso. Jesus falou: coma o pão e beba do cálice. Jesus falou isso, irmãos. E tem crente que não leva a sério. Tem crente que no culto de ceia ou ele não vem, ou ele participa sem consciência, sem discernir. E porque ele não, essa aqui é a palavra, porque ele não discerne o corpo de Cristo, é que talvez ele está trazendo juízo para si. Você já parou para pensar que às vezes as coisas da sua vida não avançam porque você não entendeu o poder da ceia? Tem áreas da sua vida que não rompem porque você não entendeu o valor do corpo de Cristo. Por que muitos cristãos, deixa eu falar aqui com você sobre isso. Por que tem muitos cristãos
que tem tanta resistência sobre a ceia do Senhor? Pergunto para quem está do outro lado, por que muitos cristãos resistem tanto? E menosprezam tanto a ceia? Por que será? Eu vou te falar um motivo que eu creio. Existe uma doutrina católica que fala sobre a transubstanciação. Alguém aqui, antes de conhecer o Evangelho, era católico praticante mesmo, de cumprir ali todos os preceitos da igreja? Quem? Só para mim entender. Poucos irmãos? Amém. Uma quantidade razoável. Glória a Deus pela sua vida. Os católicos praticantes, eles levam muito a sério a comunhão. Eles levam muito a sério isso aqui. E quando eu digo sobre isso, eu não estou falando mal deles não. Pelo contrário, eu estou dizendo que eles fazem algo muito bom. E que nós como crentes precisamos aprender. Quem pode dizer amém? Um católico praticante, toda missa, ela é celebrada como uma espécie de sacrifício. Então, para o católico, a missa é um ritual, onde todas as semanas eles estão ali crendo de forma real na morte e crucificação de Jesus Cristo. Por isso que existem todos aqueles elementos místicos na liturgia católica. Desde a vestimenta do padre, até os elementos, o incensário, as orações, como também o encerramento com a comunhão. Eles saem do lugar deles, eles pegam a hóstia. E um católico, ele crê que ao pegar a hóstia, aquilo é literalmente o que, irmãos? O corpo de Cristo. Tanto que eles não podem morder a hóstia. Por que não pode morder? Porque eles acreditam que se morder, pode sangrar a boca deles. Porque aquilo de fato é o corpo de Cristo. Então eles fazem de forma muito séria. Isso eu acho extraordinário. Pastor, nós cremos nisso? Sim ou não? Não, nós não cremos assim. Para nós, o pão e o cálice não são literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Não são. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação. Só que daí qual é o problema? É que os católicos estão aqui supervalorizando a ceia, porque a ceia é o ápice da liturgia. Agora muitos evangélicos, eles vão para o outro extremo. Eles estão aqui desse lado, dizendo o seguinte: se o católico faz daquilo algo muito grande, muito importante, a gente tem que fazer o contrário. Vamos jogar isso daí para lá. A ceia não é tão importante desse jeito não. É aqui que os cristãos evangélicos se perdem. Porque daí eles tratam a ceia como um simples momento no final do culto. Porque eles dizem, já que não é o corpo, não é o sangue, não tem valor nenhum. Eles até dizem assim, não, existe um certo poder. Mas do mesmo jeito que tem poder no pão, no mesmo jeito que tem poder no suco de uva ou no vinho, também tem poder na rosa ungida, também tem poder na água benta, também tem poder no saquinho de sal, na vassoura. Compra a vassoura e varra o pecado da sua casa. Olha as besteiras que existem hoje em dia por aí. Olha as loucuras que fazem em nome do Senhor. Eu diria para você que eu acho que isso é até vergonhoso para nós cristãos. Sim ou não, irmãos? Pastor, mas o que você acredita então? Eu acredito no que está na Bíblia. Isso aqui é o pão. Aponta para o corpo de Cristo, amém? Amém? Isso aqui é o corpo de Cristo? Sim ou não? Não. Isso aqui é o pão. Isso aqui é o cálice. O cálice aponta para o quê? Para o sangue de Jesus. Isso aqui é o sangue de Jesus, sim ou não?
Não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando um crente pega o pão, pega o cálice, em fé, ora, colocando a fé que isso aqui tem poder, a fé faz com que o poder daquilo que isso simboliza se torne real na vida da pessoa. Quando você ora declarando: Senhor, esse aqui é o seu corpo, eu vou comer esse pão crendo que eu vou me alimentar do corpo de Cristo, eu vou beber deste suco de uva crendo que eu estou recebendo do sangue de Jesus. Isso não é, mas eu estou orando pelo poder que isso representa. Quem está aqui diz amém. Nesse momento o pão e o suco se tornam poderosos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por isso que você vai ver gente que acredita na rosa ungida e conta o milagre. Por isso que você vai ver gente que acredita lá na procissão de joelho e conta o milagre. Por isso que você vai ver gente que recebeu a oração da pessoa ungida lá e recebeu o milagre. Por quê? Porque tudo que acontece no mundo espiritual acontece através de algo que nós chamamos de fé. Fé. Fala para quem está do seu lado: é a fé que traz realidade espiritual para as coisas. Quem pode dizer amém? Só que voltando aqui para o texto, volta aqui, verso 29. Paulo diz assim: quem come o pão e bebe do cálice, sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Ele está dizendo que tem um problema aqui na história. O problema está em você não entender o significado do que, irmãos? Do corpo. Fala para quem está do seu lado: existe um poder no corpo de Cristo. Olha para cá. O corpo de Cristo tem duas verdades, dois lados. Hoje eu vou falar sobre um, semana que vem eu vou falar sobre outro. Primeiro, existe o corpo de Cristo físico e existe o corpo de Cristo espiritual. O corpo de Cristo físico é o corpo de Cristo que foi morto aonde, irmãos? Aonde? Na cruz do Calvário. E existe um corpo de Cristo que é espiritual. Qual é o corpo de Cristo espiritual? A igreja. Amém? Paulo está dizendo assim, ó. Deu para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Corpo físico, cruz. Corpo espiritual, igreja. Paulo está dizendo: por que vocês não entendem o corpo de Cristo? É que talvez vocês estão fracos, doentes, e alguns até morreram. Fala para quem está do seu lado: se você não quer ser um cristão fraco, um cristão doente, se você não quer morrer na fé, você precisa entender o que é o corpo de Cristo. Eu vou te falar, os crentes não entendem, irmãos. Não entendem. Tem muito crente que não entende o que é o corpo. Eles encaram essa reunião aqui como algo simplesmente religioso. Acredite em mim, não é. Não é. Tem gente que fica muito chateado comigo. O pastor vem orar pelos candidatos no culto. Igreja não é lugar disso. Do que? De oração? Eu oro para saber em quem eu vou votar. Você devia orar também. E eu valorizo quem pede oração também. Você também devia valorizar. Se talvez a gente orasse antes de votar, nosso país não estaria do jeito que está. Eu valorizo a oração. Essa reunião aqui é importante, sim ou não? É importante. Só que quando nós não entendemos o corpo de Cristo, nós podemos viver doentes. E a vontade de Deus é que você não viva doente. A vontade de Deus é que você viva uma vida abundante. A vontade de Deus é que você viva uma vida plena.
Quem pode dizer amém aqui, por favor? Mas preste atenção. Semana que vem eu vou falar sobre o corpo espiritual. Hoje eu quero falar sobre o corpo físico. O momento da crucificação e os benefícios do corpo de Cristo na cruz por mim e por você. Sabe quantos milagres a Bíblia narra que Jesus operou enquanto estava na terra? Sabe quantos? Pergunta para quem está do outro lado, quantos milagres Jesus fez? Vê se ele sabe. É incrível, 33. Jesus operou 33 milagres. Dos 33 milagres, 28 estavam relacionados com o corpo. Dos 28 milagres, 24 foram milagres, sabe do que, irmã Lourdes? De cura. Preste atenção. 33 milagres, 28 relacionados ao corpo, 24 de cura. Eu não sei você, mas a maneira como eu leio a Bíblia me faz chegar a uma conclusão: Jesus se importa em curar as pessoas. A questão é que a gente não entende sobre cura. Eu já vi irmãos orando para saber a vontade de Deus. Será que Deus quer? Será que Deus não quer curar? Ele sempre quer curar. Ele sempre quer curar. A questão é que a maneira como Deus enxerga a cura é diferente da nossa maneira de enxergar. Às vezes, a cura está relacionada com o fato de Deus tirar a dor de você. É tirar o sofrimento da tua vida. Assim Ele faz te curando. Mas talvez a maneira de Deus te curar ou curar alguém não é tirar o sofrimento dessa pessoa, mas sim tirar esta pessoa do sofrimento, tirar essa pessoa da dor. Deus é bom, quem pode dizer amém? Ele sempre quer curar, quem pode dizer amém? Às vezes Ele cura tirando o sofrimento da pessoa, e às vezes Ele cura tirando a pessoa do sofrimento. Mas a vontade dele sempre é curar. A cura é a vontade de Deus. Diga assim: a cura é a vontade de Deus. A Bíblia narra uma história em Marcos capítulo 3, coloca ali por favor, Marcos 3 do verso 1 a 5, diz assim, olha essa história. Jesus fica muito indignado. De novo entrou Jesus na sinagoga. Estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Preste atenção aqui. Esse homem tinha uma mão ressequida. Quantas mãos ele tinha? Não, ele tinha duas. Aleluia. Interpretação de texto, tá? Vamos lá. A Bíblia fala que ele tinha uma mão ressequida, mas quantas mãos ele tinha? Ele tinha duas, só que só uma era ressequida. Às vezes o diabo vai falar assim para você: para de orar por isso, isso é pequeno demais, isso não é importante para Deus. Para de incomodar Deus com esse tipo de pedido. Deus tem coisa mais importante para fazer. Nunca esqueço um dia que eu estava conversando com um amigo, na verdade um parente. Eu falei para ele: você tem orado por essa situação? Ele falou: por essa não, eu estou orando por outra mais importante. Eu falei para ele: ah, você não faz ideia de como teu pai é rico, meu irmão. É porque a nossa cabeça é muito pobre, nós somos muito limitados. Então nós achamos que é importante orar por coisas mais graves e deixar coisas menos graves em segundo plano. Mas não deve ser assim. Você deve orar por todas as coisas, independente se elas são naturalmente pequenas. Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Deus deseja atender cada simples pedido do teu coração. Experimenta falar para Ele o gosto do teu coração.
como você quer, seja específico nos teus pedidos. Esse homem chega em Jesus, e no versículo 32, a Bíblia diz, o versículo 2, aliás, diz assim: estavam observando a Jesus. Quem estava observando Jesus? Quem estava observando Jesus ali, irmãos? Os fariseus. Pergunto para quem está do outro lado: você conhece um fariseu? Sabe quem que é o fariseu? O fariseu é aquele que está aqui só observando o movimento. Você viu lá o fulano? Você viu lá, foi orar lá pelo irmão. Você viu lá, você viu a roupa do irmão lá? Vamos ver o que Jesus vai, vamos ver o que o pastor vai fazer agora. Esse é o fariseu. Ele está olhando a situação, medindo, para tirar uma conclusão precipitada. Esse é o fariseu. Ele está olhando de forma superficial, julgando de acordo com a própria sujeira do coração. É porque é a velha história, meu irmão. A vida tem a cor dos óculos que você usa. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, você vai viver em grandes trevas. Os fariseus estavam ali, medindo Jesus. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Será que Jesus vai curar? Mas hoje é sábado. Se ele curar no sábado, ele está quebrando a lei. Vamos ver o que ele vai fazer. O verso 3 diz assim: disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Veja só, o cara só estava com uma perebinha na mão, irmão. Jesus para tudo e fala assim: ô fulano, vem aqui para o meio, eu quero curar você. Que o diabo vai sempre te dizer que o teu problema é pequeno demais ou não é importante para Deus, mas Jesus deixa claro que ainda que seja uma perebinha na mão, o Senhor se importa com você, e Ele faz questão de curar, Ele faz questão de te trazer para o centro, para dizer: você é importante para mim, você é importante para mim. É essa a mensagem que Jesus está dando para aquele homem. Vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Fala para quem está do seu lado: esse é o Jesus que você serve. Fala para quem está do teu lado: Ele se importa com cada pequeno detalhe da sua vida. Ainda que seja uma mão ferida, ainda que seja algo pequeno, Ele se importa com você. Quem pode dizer amém aqui, irmão? Você sabe, Jesus se importa em trazer saúde. Jesus se importa em nos levar a viver uma vida abundante. Jesus se importa em que eu e você vivamos uma vida cercada de boas coisas. Mas qual é a questão de Jesus? A grande questão do coração de Jesus é você não compreender o corpo, é você não entender o sacrifício, como lá em 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, então coma. E o verso 29 ele vai dizer: porque quem come sem discernir, come e bebe juízo para si. Por que Jesus, inspirando, eu creio que foi Jesus que inspirou o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 11, 29, eu creio que foi Jesus. Por que o apóstolo Paulo fala só sobre o corpo, mas ele não fala sobre o cálice? Por quê? Eu creio que é porque não precisa. Essa é a resposta. Tem alguém aqui que entende o que significa o cálice? Aleluia. Quem entende? Quem entende o que significa o cálice? Pergunta para quem está do seu lado aí. Hã? O que é o cálice?
que é o cálice? O cálice fala do quê? Perdão de pecados. Amém? Nós falamos muito sobre o sangue, falamos muito sobre o cálice, falamos muito sobre a nova aliança, sim ou não? Sim ou não? Falamos muito sobre isso. Falamos muito a respeito de sermos perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro, mas falamos pouco sobre o corpo. Falamos pouco sobre o sacrifício da cruz no corpo. A Bíblia mesmo diz lá em Mateus 26, 26, coloca lá por favor, Mateus 26, 26. A Bíblia vai falar sobre isso. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: o que Jesus disse? Tomai e comei, isto é o meu, isto é o meu. Jesus está dando explicação sobre o que é o corpo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O que é? Onde que está então? Ele não está dando. Não está. Passa o versículo para você ver que ele não está dando explicação. A seguir, tomou o... Veja, ele só falou, isso é meu corpo, e passou para frente. Ele não explicou. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Por quê? Agora, ele vai explicar o que significa o sangue, sim ou não? Sim ou não? Sim. Isto é o meu sangue. O sangue dá entre colchetes nova aliança. Por quê? Porque existem quantas alianças? Duas. A primeira aliança é a aliança de Moisés, que é a aliança da lei. A segunda aliança é a aliança da graça, que foi feita onde? Na cruz do Calvário. Fala para quem está do teu lado: nós caminhamos na aliança da graça. E por que o sangue foi derramado? O sangue foi derramado em favor de muitos para o que, irmãos? Perdão de pecados. Então, quando você está bebendo do cálice, você está recebendo o quê? O quê? Perdão dos pecados. Quem pode dizer amém aqui? Um outro texto está no livro de Colossenses 1, verso 13. Colossenses 1, 13. Diz assim: o qual nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Na NVI está escrito assim, ó: no qual temos a redenção pelo sangue. Na RA, Revista e Atualizada, não tem pelo sangue, só está temos a redenção. Mas tem ali a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. Mais uma vez a Bíblia está dizendo que o sangue existe para perdão de pecados. Efésios 1:7, abra ali por favor. Efésios 1:7 diz assim: em quem temos a redenção. Pelo que, irmãos? Ao que? A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, Deus perdoa os nossos pecados porque nós somos bonzinhos. Deus perdoa os nossos pecados porque nós choramos muito e nos arrependemos. Deus perdoa os nossos pecados porque nós somos membros de uma igreja evangélica protestante.
Deus perdoa os nossos pecados porque pagamos as nossas contas em dia. Então por que Deus perdoa os nossos pecados? Por causa da riqueza da sua graça. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com aquilo que eu faço, não tem nada a ver com quem eu sou, tem tudo a ver com Ele e com a obra dEle. É tudo pela riqueza da sua graça. Isso é maravilhoso. Então quando falamos sobre o sangue, ninguém tem dúvidas. Mas quando fala do corpo, existe uma grande incógnita na mente das pessoas. Eu quero ler um texto com você, que está lá em 1 Coríntios 11, versículo 17. Eu vou caminhar para o final, eu não quero estourar o nosso tempo de culto. Semana que vem eu terminei o culto no horário certinho. Hoje eu vou terminar também, aleluia. 1 Coríntios 11, 17. Aqui nós vamos ler todo o contexto que leva Paulo a chegar na conclusão do versículo 30. Por isso, muitos estão fracos, outros doentes e outros que dormem. Essa história e esse final é fruto de algo que aconteceu desde o versículo de número 17. Preste atenção aqui. Quem está comigo diz amém. É importante que agora eu vou juntar tudo que eu falei até agora e vou terminar minha pregação. Na verdade hoje eu não estou pregando, eu estou ensinando. Eu amo fazer isso aqui. Eu gosto de ensinar. Esse é o meu ministério. Tem gente que é pregador. Eu não sou pregador, eu sou professor. Então eu gosto de ensinar. Hoje eu estou fazendo o que eu amo fazer. Aleluia. Por que Paulo escreve a carta aos Coríntios? A teologia chama de cartas pastorais. Imagine que alguém chegou no apóstolo Paulo e contou o que estava acontecendo. É igual eu chego em você e pergunto: e aí, Rafael, como que está a vida? O Rafael começa a falar das lutas, as dificuldades, as bênçãos, as vitórias. Ele me conta o que aconteceu. Só que eu não posso ir pessoalmente falar com o Rafael. A gente está conversando através de cartas. E o Rafael, nessa nossa conversa, me conta tudo o que está acontecendo aqui na videira em Pontal do Paraná. Eu então, por amar a igreja, por ser o pastor da igreja, faço o quê? Escrevo uma carta à videira, uma carta aos coríntios. Esse era o desejo do coração de Paulo. Por que eu sempre falo, olha para cá, por que eu falo que quando você estiver começando a ler a Bíblia, você deve começar a ler em Atos e depois ler 1 e 2 Coríntios? Por quê? Vou te explicar mais uma vez, pela milésima vez. Atos, você vai ver coisas muito poderosas acontecendo. Isso vai instigar a sua leitura. E quando você lê 1 e 2 Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo tratando de coisas muito diárias, didáticas e simples do dia a dia. Então quando você lê 1 Coríntios, a gente vai ler uma história aqui agora, você vai perceber que a mesma coisa que acontece aqui na Bíblia, acontece no nosso dia a dia. Por que eu aconselho você, quando estiver começando a ler a palavra, ler 1 e 2 Coríntios? Porque vai ser fácil para você entender e praticar o que está sendo dito. Isso vai fazer com você criar hábito e prazer na leitura da palavra. Quem pode dizer amém? Volta aqui para o texto. 1 Coríntios 11, 17. O apóstolo Paulo começa a falar muitas coisas aqui. Quando ele chega no versículo 17, ele vai começar a exortar o povo. Você sabe o que é exortar? Trazer para perto. Ele vai começar a dar uma puxada de orelha na igreja. Ele vai começar a corrigir algumas coisas que estavam erradas. Só que eu queria que você lesse junto comigo. Você pode me ajudar, sim ou não? A gente vai ler até o versículo 30. Quem pode dizer amém aqui? Diz assim o texto no 3, 1, 2, 3 e... Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim, porque, antes de tudo,
estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que... ele vai começar a falar da ceia agora, mas ele já está dando uma puxada de orelha. Agora ele vai começar a falar da ceia. Vamos lá. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não. Pausa, olha só. Eu não sei se você consegue, ao ler uma história, conseguir entender a intensidade da voz ou a intensidade da emoção na escrita. Você consegue? Sim ou não? Eu tento fazer. Eu acredito que quando Paulo está aqui falando, desde o verso 17, ao escrever, ele começou a ficar nervoso. Dá para interpretar dessa maneira, sim ou não? Ele começa dizendo, vou falar de uma coisa aqui agora para vocês acham que eu estou aprovando vocês? Não, nisso não vos louvo, porque eu fiquei sabendo que tem divisão no meio da igreja, fiquei sabendo que vocês estão brigando uns com os outros, vocês não estão perdoando uns aos outros, e no dia da ceia, nem para tomar a ceia vocês fazem isso, porque no dia da ceia tem gente que come primeiro, gente que come depois, tem gente que nem come e passa fome, tem uns que vai para o culto de ceia só para entortar o caneco. Paulo fala isso. Hoje a bênção, hoje foi palavra abençoada. Imagine como era aquela igreja, irmão. Fala para quem está do seu lado, lá na Bíblia tinha. Vai acostumando, irmão. Irmão, você sabe, a igreja é um jardim. Todo jardim tem espinhos. Mas os espinhos não fazem com que o jardim deixe de ser jardim. A igreja é a casa de Deus na terra. Fala para quem está do seu lado, se na Bíblia tinha, irmão, acostuma. A igreja não é perfeita, não. Deus nunca fingiu que a igreja era perfeita e nunca desejou também perfeição daqueles que o servem. Não. Só que aqui você vai perceber que a maneira como eles estavam fazendo a ceia era totalmente errada. Eles estavam praticando a ceia de forma toda desordenada. Agora entra o versículo 23. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, ajuda lá, sai da frente, André. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória. Deixa eu só fazer uma observação aqui, por favor, rapidinho. Esse versículo 23 a gente lê sempre na hora de fazer a ceia, é verdade ou não? Mas normalmente a emoção que a gente lê o texto é uma emoção baixa, não é? Porque o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, normalmente a gente lê assim, é verdade ou não? Mas acompanhando toda a história, você acha que foi com essa entonação que Paulo escreveu ou falou isso? Não. Eu acho que Paulo veio, enquanto ele estava escrevendo, ele foi ficando meio indignado. E ele falou: eu não louvo vocês, porque tem gente que está ficando bêbado. E vou falar, o que eu recebi do Senhor eu ensinei vocês.
Porque Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que foi partido por vós. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de... Eu creio que Paulo falou mais ou menos desse jeito, meio indignado, ó. E você vai perceber que isso aqui é uma ordenança, tá? Isso aqui é ordenança. O que é ordenança? Você tem que praticar. Não importa como você está. Não importa como está a tua vida. Se você é filho, se você é batizado, você deve participar da ceia. Pastor, mas eu estou no pecado. Pastor, a minha vida não está certa. Pastor, mas esse mês não foi um mês muito espiritual. Mas você deve participar. Não, pastor, mas a Bíblia fala lá. Aonde? Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele... E o verso 27 fala assim, pastor: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e... Sabe por que eu não participo da ceia, pastor? Porque eu estou indigno. Eu pequei esse mês, não orei, então eu não vou participar. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Inclusive foi a pergunta que a irmã me trouxe aqui. Temos algum professor aqui? Só para mim ver. Uma ali, mais alguma? 2, 3, 4. Glória a Deus, bastante professores. 5, aleluia. Você também vai ser professor, amém, receba. Essa palavra aqui, indignamente, olha para cá. Vamos interpretar texto? Quem está aqui diz amém. Quem tem cérebro aqui? Obrigado, aleluia. Isso é muito importante, você ter um cérebro para pensar. A sua fé precisa ser uma fé inteligente. Foge desses lugares aí que não te ensina a pensar. Você tem que pensar. Quem pode dizer amém? Eu tenho uma fé que pensa. Quando Paulo fala assim, ó, quem come ou bebe indignamente, por que ele está falando indignamente? Porque ele está puxando a orelha sobre o que, gente? Sobre a maneira como aquele povo estava fazendo a ceia. E os professores, as professoras de plantão, e depois você pesquisa no Google, você vai identificar que essa expressão indignamente é um advérbio de modo. Sabe o que era um advérbio de modo? O advérbio de modo está relacionado como as coisas acontecem. Isso é um advérbio, não um adjetivo. A Bíblia está falando que você não deve participar da ceia de forma indigna, indignamente. Você não deve participar indignamente. Você não deve participar de maneira errada. Sejamos honestos. Se só participasse da ceia quem é digno, quem aqui é digno? Mas eu já vi muita gente que chega em mim, depois que escuta eu falar isso aqui, diz assim, ó, pastor, eu participava de uma igreja que na hora da ceia o pastor perguntava: quem é digno de beber do cálice? Quem é digno de comer o pão? Você que está digno hoje, venha comer o pão e beber do cálice. Eu já vi. E se você está no pecado, se você pecou, se tem algum problema na tua vida, não venha, porque você é alguém indigno. Isso é de uma falta de inteligência gigantesca. Porque a Bíblia não está falando em nenhum momento sobre o sujeito.
Não está falando em nenhum momento sobre a pessoa, mas sim a Bíblia está falando sobre a forma, sobre a maneira como está sendo celebrado aquele momento. Quem está aqui comigo diz amém. Por isso o apóstolo Paulo no versículo 28 diz assim, examine-se e assim coma e beba. Quando Paulo fala examine-se, você tem que olhar para você mesmo, sim ou não? Sim ou não? Mas você deve olhar para si mesmo, para saber se você é digno, ou para perceber se você está participando da maneira certa, com a consciência correta. 1 mais 1 é 2, não é 3. Quando Paulo fala examine-se, ele não está querendo que você olhe para você mesmo, para saber se você é digno. Não, não, não. Quando ele diz examine-se, ele está dizendo, veja, você tem consciência da seriedade disso que você está fazendo? Você entendeu o poder que existe nisso daqui? Você entendeu que isso aqui não é água benta que o pastor, que o padre, que o apóstolo ungiu, não. Isso aqui não é rosa ungida. Isso aqui não é o saquinho de sal grosso e nem a vassoura que varre pecado. Isso aqui é o corpo que Jesus ofereceu na cruz pelo teu pecado. Isso aqui, irmão, não é sangue de bode. Isso aqui não é despacho feito na esquina com sangue de galinha, não. Isso aqui é o sangue do Filho de Deus. Isso aqui tem muito poder. É isso que Paulo está dizendo. Você entendeu isso? Você entendeu como isso é sério? Porque se você comer o pão, verso 28, verso 29, sem entender, você vai deixar de experimentar coisas extraordinárias. Mas qual que é o problema de Paulo? É com o corpo. O problema é isso aqui, O problema é isso aqui, é o corpo de Cristo. As pessoas não entendem o que é o corpo. Eu quero falar rapidinho sobre o corpo de Cristo. Abra a Bíblia aí em Marcos capítulo 7, verso 26. Marcos 7, 26. Vamos ler juntos? Se a gente já entendeu que o sangue fala de perdão de pecados, sobre o que será que o corpo de Cristo fala? Fala assim comigo, de cura física. Fala assim, o sangue é perdão. O corpo é cura. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos... Do que Jesus chamou aquela mulher, gente? Jesus chamou ela de cachorra. Só que é interessante que Jesus fala algo. Não é bom tomar o quê? O quê? O quê? Pão de quem? Quem você é? Quem você é? Você é filho. Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: você é um apóstolo falso, mercenário que está me xingando. É isso que ela respondeu, sim ou não? Não. Olha a resposta daquela mulher. Olha a resposta dela. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos
de debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Qual era a migalha que caía no chão que os cachorrinhos comem, irmãos? As migalhas do pão. Ela disse: os cachorrinhos comem da migalha. Quando ela diz isso para Jesus, olha o que Jesus responde. Então lhe disse: por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Olha só, ela entendeu o que era o pão, ela entendeu o poder disso aqui. Ela comeu só a migalha, a filha dela foi totalmente liberta. Meu irmão, se a migalha mudou a história da filha daquela mulher, o que pode acontecer comigo e com você, que somos filhos e podemos comer o pão inteiro? O que pode acontecer com a gente, irmão? O que pode acontecer com você que é filho? Se a migalha libertou e transformou aquela família, o que pode acontecer com você que pode se assentar na mesa? Meu Deus do céu. Ela, voltando para sua casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já tinha deixado. Só que daí você pode falar assim para mim, estou acabando: pastor, mas essa história que você acabou de ler não é cura, é libertação. Uma coisa é cura, outra coisa é libertação, que a gente acha que é assim. Mas em Atos 10, 38, coloca ali por favor, Atos 10, 38, diz assim o texto. Vamos ler juntos? Vai lá, 1, 2, 3 e... Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus... Preste atenção, Jesus curou os oprimidos do diabo. E isso significa que para Jesus, a doença tem origem. Da onde vem a doença? Do inferno. Toda doença veio do inferno. Deus não usa a doença para te ensinar coisa nenhuma. Deus permitiu a dor. Não. Existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de... Não. Deus não vai colocar uma doença no teu filho para te ensinar a lição, não. Ele não faz isso. Quem faz é o diabo. Deus vem, quando ele chega, a doença bate em retirada. Não acredite nesse Deus que dizem aí fora. Não acreditem nesse evangelho que pregam aí fora. Não vem pelo amor, vem pela dor. Não, quem é pai aqui, irmão? Você não faz isso. Já te falei, se não parar de mexer com o fogo, vai queimar o dedo. Não aprendeu? Dá aqui o dedo então. Está sentindo? Está sentindo agora? Aprendeu? Não aprendeu pelo amor, agora vai aprender. Algum pai faz isso? Manda aprender esse pastor que prega isso, pelo amor de Deus. Vamos continuar a leitura aqui. Aleluia. Oh Deus bendito. Quem lembra aqui da Páscoa? A Páscoa. Êxodo 12. Lá na Páscoa, os discípulos não, o povo de Deus passou pela última praga no Egito. Quantas pragas eram? Alguém lembra? 10. A 10ª praga
foi a morte dos primogênitos. E Deus institui uma festa. Ele diz assim: eu não quero que o meu povo morra. E para que vocês sejam guardados da morte, celebrem a Páscoa. Matem o cordeiro, comam o cordeiro, e do sangue do cordeiro passem nos umbrais da porta. No Velho Testamento, o povo celebrava a Páscoa. No Novo Testamento, a Páscoa virou o quê? A ceia. Como crentes, nós não celebramos a Páscoa só lá no dia da Páscoa. Todos os meses, como crentes, nós celebramos a Páscoa. Quem pode dizer amém? Hoje é domingo de Páscoa, irmãos. Só que é interessante. Depois do povo celebrar a Páscoa, a Bíblia fala que Faraó manda eles saírem do Egito. E quando eles saem do Egito, algo extraordinário acontece. No livro de Salmos 105, verso 30, os últimos textos que eu quero ler, queria até chamar a equipe de louvor aqui já. Salmo 105, 37. Olha o que a Bíblia diz. Esse momento é o momento que o povo está saindo do Egito. Porque a Bíblia fala que depois da morte dos primogênitos, Faraó diz: vão, sirvam ao vosso Deus. O povo sai, e o povo chega diante do Mar Vermelho. Quem lembra da história? Quem lembra da história? Faraó vem por detrás com o desejo de matar o povo. Então Moisés clama a Deus, e Deus diz para Moisés: pega o seu cajado e bata com ele na água. Quando Moisés coloca o cajado na água, o que acontece? Alguém lembra? O mar abre. A Bíblia diz assim: então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Não havia um só inválido. Sabe por que não existia nenhum inválido lá? Diga assim, por quê? Porque eles tinham acabado de participar da ceia do Senhor. Fala para quem está do seu lado: hoje é dia de você receber cura. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, essa semana a gente vai fazer a ceia lá na célula. A partir de hoje, toda célula, pós domingo de ceia, a gente vai fazer a ceia lá na célula. Porque a gente precisa colocar isso aqui em prática. Porque isso tem poder. Alguém pode dizer amém? Isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. Salmo 103 é o penúltimo versículo que eu quero ler. Salmo 103, coloca lá, verso 1. Queria que você lesse junto comigo bem alto. 2, 3 e... bendize... Não, vamos ler mais forte. Vai lá, 2, 3 e... bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas, através do seu sangue, aleluia. É Ele quem sara todas as tuas, através do seu. Oh Senhor, obrigado, eles entenderam. Obrigado, Pai, eles entenderam a tua palavra. Aleluia. Continua a leitura, 2, 3 e... quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça.
e misericórdia. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar aí. Fala para quem está do seu lado: Ele te redimiu da cova. Fala para quem está do outro lado: Ele te tirou da cova. Fala: Ele redimiu a tua vida. Fala para Ele aí: Ele perdoou os teus pecados, Ele sarou as tuas enfermidades. Aleluia, aleluia. Último versículo, Isaías 53:4. Último texto antes da ceia. Esse é um texto que todos conhecem, é o mais icônico. Vamos ler juntos, verso 4 para frente. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Oh Senhor Jesus, hoje é noite de você ser sarado pelo Senhor. Queria que os irmãos pudessem ir mais para o canto, Rafa. Vai lá para a beirinha. Queria que os irmãos aqui também fossem lá para o lado de lá, que daí os irmãos podem vir e voltar para os lugares pelas laterais do prédio, para não dar engarrafamento. Aleluia. Eu fico muito feliz de no dia da ceia ter bastante gente no culto, porque é um sinal que nós entendemos o verdadeiro significado da ceia do Senhor. No Salmo 105 a Bíblia fala que quando eles passaram pelo mar, não tinha nenhum inválido. Sabe o que a história diz? Existiam entre 2 a 3 milhões de pessoas lá. Sabe o que é 3 milhões de pessoas e nenhuma pessoa doente? Por que elas não estavam doentes? Elas entenderam o corpo do Senhor. Hoje você vai comer o pão e beber do cálice de uma maneira que talvez você nunca experimentou. A partir de hoje, quando você ficar doente, irmão, antes de tomar o remédio, você vai partir o pão e beber do cálice lá na sua casa. Se tem alguém da sua célula que não veio hoje, você vai levar o pão e o cálice, vai fazer a ceia com ele lá, você vai fazer a ceia com ela. No dia que você estiver doente, antes de ir no médico, pega o pão, pastor, mas não tem que ter o pastor. Não, o pastor vai estar lá sim. O pastor é Jesus Cristo, Ele é o pastor, Ele é o pastor. E você vai partir o pão, beber do cálice. Quem pode dizer amém? Nós vamos encerrar cantando uma música. A gente cantou no louvor ela. A gente vai dizer: quem é Ele que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que faz o mar abrir? Quem é Ele que é aquele que quando a gente está cansado nos levanta? Quem é Ele que faz o mar abrir na nossa frente quando o faraó está vindo atrás? Nós cremos nesse Deus, amém? Você vai sair do seu lugar, você vai vir pegar o pão, o cálice, vai voltar para o seu lugar. Pastor, mas eu sou tão pecador, eu não sei se eu devo ou não devo cear. Eu vivo uma vida de pecado, eu sou tão fraco, esse mês foi um mês tão difícil. Vou te falar uma coisa que eu creio, antes de terminar. Eu creio que uma pessoa que no dia da ceia, se essa pessoa for batizada, é claro, se essa pessoa não come o pão e não bebe do cálice, eu creio que essa pessoa está negando Jesus. Sim, ela está negando Jesus, porque ela está dizendo que o pecado dela
é maior do que o sacrifício de Jesus. Mas isso é um grande engano. Não é. Fala assim: o sacrifício de Jesus é maior que o meu pecado. Sabe o que vai fazer você vencer o pecado? Sabe o que vai fazer você mudar de vida? Sabe o que vai fazer com que você arrume a tua casa? É comer o pão e beber do cálice. Você vai receber cura. Você vai receber renovo. Você vai receber perdão. Teu coração vai ficar constrangido. Você vai dizer assim: como pode um Deus tão perfeito e grande me amar e me perdoar, sendo tão pecador? Sabe qual vai ser a atitude do teu coração de forma natural? Mudar de vida. Você vai mudar de vida. Não fique sem participar da ceia. Pastor, mas eu estou aqui no culto, eu não sou batizado. Quero fazer algo diferente hoje. Queria te convidar a todos participarem. Todos. Os adultos, é claro. As crianças não têm consciência disso. Eles não devem participar. Eles precisam aprender que isso é um momento especial. No final do culto, se eles quiserem comer, não tem problema. Esse é um momento que você, como pai, pode dividir com seu filho, sim, ensinando para ele: isso aqui é o corpo e o sangue de Jesus. Quando seu filho estiver doente, ora por ele. Pega o pão, pega o cálice, dá a ceia para ele daí. Mas mostra que isso tem valor. Alguém pode dizer amém?